Boa tarde a todos vocês, queridos alunos. Estamos aqui nesta sexta-feira para mais uma aula de matemática. E hoje eu não vou dar atividade para vocês no caderno, no livro, porque eu quero que vocês assistam esses vídeos que eu vou postar aqui e vejam várias dicas para se decorar tabuada, para aprender tabuada, sobre dicas de divisão. Então, eu estou passando esse vídeo para vocês para esclarecer a sua mente. Assista esse vídeo mais de uma vez. Por quê? A primeira vez que você assistir, você vai obter algumas informações. Quando você assiste a segunda vez, você obtém mais informações e aquilo que você não tem aprendido na primeira vez, você aprende na segunda. Então, esse vídeo é para esta tarde, para o final de semana. Você pode, por exemplo, assistir o vídeo. Passou umas 2 horas, você assiste o vídeo novamente. Isso vai servir para você quando for fazer as atividades no livro ou no caderno, rapidamente você vai compreender. Porque você viu todas as dicas para facilitar para você quando você vai multiplicar e quando você vai dividir. Tá ok? Um grande abraço, fique com Deus, assista os vídeos que eu vou postar aqui, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, tá? Sempre confiando em Deus, pedindo a Ele que nos guarde, nos proteja, nos abençoe, tá bom? Tá? Lembre de orar, de falar com Deus. Um grande abraço, fique com Deus. Este é o Rian. Rian tem 4 carrinhos. Ele quer dividir com 2 amigos, o Davi e o Pedro. Vamos ajudá-lo? Quantos carrinhos o Rian tem? 4. Com quantos amigos ele vai dividir? Com 2 amigos. Então vamos lá. Um carrinho para o Davi, um para o Pedro. Outro carrinho para o Davi e outro para o Pedro. Com quantos carrinhos cada um ficou? Davi ficou com 2 carrinhos, Pedro também ficou com 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Se o Rian tinha 4 carrinhos, dividiu todos eles, quantos carrinhos sobraram para o Rian? Nenhum, ou seja, 0. Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Dagoberto do Matemática e Companhia, trazendo para você aí algumas novidades sobre operações matemáticas. E essa aula, olha só, o nome dela é a matemática ou a multiplicação como você nunca viu. Então, agora eu vou te passar alguns macetes, aí, algumas dicas para você fazer multiplicações rápidas, né, de uma forma que muitas pessoas olham e dizem assim, olha, nunca aprendi isso na minha vida, nunca tinha visto desse jeito. Então, vamos direto ao assunto aqui, eu vou mostrar para vocês como nós temos algumas operações. Então, olha só, na primeira aula eu falava sobre a multiplicação por 5, né? Que você tem um número qualquer multiplicado por 5, por exemplo, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4 aqui, né? E 5 vezes 5. Então, o segredo dessa operação era sempre pensar exatamente na metade do número. Então, por exemplo, né, a metade do 2 é 1,0, então 5 vezes 2 fica 10. A metade do 3 é 1,5, então 5 vezes 3 é 15. A metade do 4 é 2, então 5 vezes 4, 2,0, fica 20. A metade do 5, 2,5, então multiplicando por 5 fica 25. E eu mostrei para você isso e falei ainda que você pode fazer isso com qualquer valor, né? Não importa o valor, a multiplicação por 5 você pode fazer isso direto. Então vamos supor que eu tenho aqui, né, um caso... Por exemplo, 48 vezes 5, se eu fizer 48 vezes 5, a metade do 48 seria 24. Então, 48 vezes 5, 240. E funciona para qualquer número mesmo, sem exceção, né?
Por exemplo, eu quero fazer 125 vezes 5. Se eu observar ele aqui, 125 vezes 5, é só eu pensar na metade do 125, certo? Que seria 62,5. Porque, assim, ó, pensa no número mais perto, seria o 124. A metade do 124 é 62. Mas como nós temos, então, o 125, vai ser 62,5. Ou seja, 625, tá certo? Então, essa foi a dica que eu passei para você lá na nossa primeira videoaula aí do Matemática e Companhia. Então, agora o que eu vou trazer para você, rapidamente, olha só, são coisas que dificilmente as pessoas percebem, mas que tem toda a parte de lógica associada a ela. Olha só como você nunca viu essa multiplicação aqui. Observe o que eu vou fazer com os números pares, por exemplo, na tabuada do 6. 6 vezes 2, 6 vezes 4, 6 vezes 6 e 6 vezes 8. Olha só que interessante isso. 6 vezes 2, parece uma coisa tão fácil, né? As pessoas dizem assim, olha, 6 vezes 2 é 12. Então tá, vou colocar aqui para você, 6 vezes 2 é 12. Até aí você vai dizer, bom, mas isso eu já sei, ou isso é fácil de saber. Então agora perceba um detalhe que poucas pessoas sabem. Olha só, 6 vezes 2 termina exatamente com o próprio número, tá certo? E o número que está na frente é 1. Ou seja, o que o 1 é do 2? É a metade. Então, ó, eu termino com o próprio número e na frente eu tenho a metade. Será que isso dá certo também se eu fizer 6 vezes 4? Então, presta bem atenção, olha só. Tem que terminar com 4, que é o próprio, e na frente eu tenho que ter o quê? A metade do número. Então, metade do 4 é 2. 6 vezes 4, 24. Olha só, 6 vezes 6... Tem que terminar então com 6 e na frente a metade. Olha só, tá dando certo. Agora, mais uma para você então, ó. 6 vezes 8. Termina com 8 e na frente a metade. Tabuada do 6 como você nunca viu, tá certo? Então, é bem fácil você lembrar. Mas agora eu tenho um segredo especial aqui para te mostrar, também, tá? Sobre a tabuada, aproveitando aqui a operação de multiplicação. Muitas pessoas sempre me dizem assim, olha, Dagoberto, é fácil, essa tabuada eu gosto, que é a tabuada do 9. A tabuada do 9 é uma tabuada muito simples, é uma tabuada muito fácil de fazer. Mas por quê? Ah, se eu precisar calcular, por exemplo, 9 vezes 7, eu monto toda a tabuada do 9. Faz assim, né? 9 vezes 1, 9 vezes 2, 9 vezes 3, 9 vezes 4, 9 vezes 5... 9 vezes 6, 9 vezes 7, 9 vezes 8, 9 vezes 9 e 9 vezes 10. Até aí tudo bem. Mas, Dagoberto, essa tabuada para mim é muito fácil, porque se eu precisar fazer a tabuada do 9, o que eu aprendi que dá para fazer nela, né, é só colocar, por exemplo, os valores em ordem crescente. Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E agora, de baixo para cima, em ordem crescente também, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Isso aqui até que é fácil, a maioria das pessoas até sabe, né? Conhece bem esse truque. Mas imagina, eu preciso só saber, por exemplo, quanto é 9 vezes 7. Por que eu vou perder todo o meu tempo fazendo toda essa tabuada só para descobrir 9 vezes 7? Então agora eu vou te mostrar esse detalhe importante sobre, por exemplo, a tabuada do 9. O que eu posso fazer? Eu simplesmente posso pensar assim, o que o 9 é em relação ao meu sistema decimal? O 9 ele é um número abaixo. Então toda vez que eu quiser multiplicar um valor por 9, um valor abaixo de 10, eu simplesmente vou pegar esse valor e tirar uma unidade. Pega, por exemplo, 9 vezes 7. Certo? Ó, 9 vezes 7. É só tirar uma unidade do 7. Então fica o quê? 9 vezes 7, ó, tirando 1 do 7, fica 6. Tá, mas e como é que eu sei agora qual é o número final? O segredo é fácil. Qualquer número da tabuada do 9, isso você pode perceber aqui, ó, qualquer número, sempre a soma dos algarismos da resposta termina com 9. Ó, 0 mais 9, 1 mais 8, 2 mais 7, 3 mais 6, 4 mais 5, 5 mais 4... e assim por diante. Então, o que eu tenho que pensar aqui? 9 vezes 7, rouba 1 do 7, dá 6.
Quanto que falta para dar 9? Falta 3. Olha só. Funciona com qualquer número? Com certeza. Imagina você pensando agora assim, né? Eu preciso fazer aqui 9 vezes 3. Rouba 1 do 3, fica 2. Quanto falta para chegar a 9? Falta 7, certo? Então, funciona para qualquer resultado? Com certeza. Posso fazer com números maiores? Pode também. Olha só, aqui vem a dica agora para você, ó. Vamos supor que o número passe de 10. Por exemplo, 9 vezes 14. Posso fazer 9 vezes 14 de cabeça? Pode. Olha só, quando o número passa do 10, agora você não vai tirar uma unidade, você vai tirar 2. É sempre um valor a mais do que está aqui na frente. Então, como na frente eu tenho 1, eu vou tirar 2. 9 vezes 14. Tira 2 do 14, fica 12. A soma sempre tem que dar 9. Ou múltiplos de 9. 9, 18, 27. 1 mais 2 dá o quê? 1 mais 2, 3. Para 9, falta 6. Posso fazer 9 vezes 17? Com certeza. 9 vezes 17, por exemplo, tira 2. Fica 15. 1 mais 5, 6. Para 9, falta 3. E se o número tiver 20? Por exemplo, 9 vezes 28. Quanto que eu vou tirar do 28? Eu vou tirar 3. Porque passou, no caso, né, agora dos 20. Então, eu vou tirar 3. Sempre um número a mais. Tirando 3, fica 25. 2 mais 5 dá 7. Para 9, falta 2. Posso fazer 9 vezes 36? Com certeza, ó. 9 vezes 36 faz o quê? Agora eu vou tirar 4. Tirando 4 do 36, fica 32. 3 mais 2 dá 5. Para 9, falta 4. Então, essa é uma regra valiosa aí da tabuada do 9 que você pode aplicar direto, tá certo? E a última regra aqui que eu vou te ensinar também, que é uma matemática como você nunca viu, certo? É a regra da multiplicação por 11. Mas por 11, sim, você pode multiplicar qualquer número por 11 fazendo o seguinte. Olha só, eu vou começar aqui colocando 35 vezes 11. Como é que eu faço essa técnica? Geralmente as pessoas são acostumadas a armar esta conta de multiplicação por 11, não precisa. Olha só, você simplesmente vai colocar aqui o 3, que é o primeiro, e o 5, que é o último. E agora no meio faz o quê? A soma. Quanto é 3 mais 5? 3 mais 5 é 8. Então, 385. Posso fazer com qualquer valor? Com certeza. 43 vezes 11. Olha só. 4 no início, 3 no final. 4 mais 3, 7. Tá certo? Então, dá certo? Sim. Agora, e se eu quiser fazer com um número que, por exemplo, a soma der mais do que 10? Pode? Pode também. Então, vou mostrar para você aqui o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 58 vezes 11. Qual é a regra? 5 no início, 8 no final. Certo? 5 mais 8 dá 13. Então, 3 sobe 1. Ou seja, o seu número vai ficar 638, sem precisar armar a conta, tá certo? Posso fazer com mais do que 2 casas? Pode. Por exemplo, 432 vezes 11. Como eu faço essa conta? 432 vezes 11, ó, quantos algarismos vai ter na resposta? 4. Por que 4? Porque esse número tem 3 algarismos, então na resposta eu sempre vou ter um a mais. Tenho 4. Qual é o segredo? 4 no início, 2 no final. O que eu vou fazer agora na soma? O 3 soma com 2, que dá 5, e o 3 soma com 4, que dá 7. 4.752. Vamos fazer mais um número? Olha só. Vamos pegar um outro número aqui, rapidinho para você então. Vamos pegar aqui 538 vezes 11. Qual é o segredo? 5 no início, 8 no final. 3 mais 8 é 11, então sobe 1. E 3 mais 5, 8. Com 1 lá de cima, fica 5.918, tá certo? Então essa é a matemática que você nunca viu, tá ok?
Isso vai te ajudar a fazer contas com qualquer situação, com qualquer tipo de número. Imagina que você tenha um número decimal, por exemplo, né? Você tenha que fazer a seguinte operação. Só para nós terminarmos essa parte, olha só. 475 vezes 1,1. Fazer essa conta parecia difícil, mas agora vai ficar fácil, porque você enxerga esse número como sendo 11, tá certo? Então, ó, coloca 4 na frente, 5 no final. Então, nós temos 7 mais 5 é 12, sobe 1. 7 mais 4, 11, dá 1, sobe 1 também. O que vai acontecer? O meu número vai ficar 25 no final, 2 e 1 mais 4, 5. Quantas casas após a vírgula? Uma casa. Então fica 522,5, tá certo? Então, essas são algumas dicas aí muito importantes que eu trouxe para você. Mas lembrando que o importante mesmo da matemática é você treinar isso. Não é você dizer assim, olha, eu aprendi, consegui ver uma vez só. Mas pratique. Treine essas regras que com certeza você vai se dar bem, porque são operações que volta e meia estão aparecendo aí em provas, estão aparecendo em questões, e como você muitas vezes não dispõe de uma calculadora ou de uma tabuada à disposição, podem te ajudar muito, tá certo? Então, essa é a minha dica de hoje para vocês. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Prontinho, tudo arrumadinho. Que beleza. Bom, agora sim podemos comer, não é? Ah, claro! Ai, que beleza. E eu tô com tanta fome que eu sou capaz de comer esses pães de queijo sozinho. Epa! A gente vai dividir. Ah, claro, exatamente, a gente vai dividir. Claro, então é um para você e o resto pra mim. Epa! A gente vai dividir em partes iguais. Partes iguais, era exatamente o que eu ia propor a seguir. Vamos dividir Tá bom, em... então peraí. Vamos começar com o pãozinho. Tá, pode ser. Vamos lá, são 3. Então, ó. 1 pra mim. 1 pra você. 1 pra mim. Então agora, vamos comer. Opa! Peraí, mas nesse caso, você ficou com um pãozinho a mais, não é? Oi, pessoal! Nossa, cheguei na hora certa. Chegou mesmo. Fica à vontade. Senta aí. Obrigado. Quer fazer um lanchinho? Claro. Ó, tá sim, que coisa gostosa. Fica à vontade. Olha os talheres, os pratos. Obrigado. Fica à vontade. Isso. Muito obrigado. Só fica atento que a Doroteia, a minha irmã, ela tá comendo tudo sozinha, viu? Que nada, viu? Eu só tô querendo dividir direitinho entre nós dois. Tô vendo, tá claro que é mas claro. aí você também 2 pra você e 1 pra mim. Irmãos! Ludovico, Doroteia, calma. Agora que eu cheguei, nós vamos dividir tudo em 3. Combinado? Tá combinado. Então, quantos pães nós temos? A senhora Vou que temos contar, né? juntos e temos... 1, 2, 3. Então, é um pão para cada um. Um para mim. 1 pra mim. E 1 pra mim. Isso. Perfeito. Bom, quantos biscoitos nós temos? Os biscoitos são, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 biscoitos, Osório. Então, 6 biscoitos, então são 2 biscoitos para cada um. Tem certeza, é? Absoluta, olha só. 1, 2. 1, 2. 1 e 2. Olha! Deu certo, Osório. Não,
Osório, e olha só, e o pãozinho de queijo? A minha mãe, ela comprou 9 pãezinhos de queijo, e agora? Tá, então são 9 pãezinhos de queijo divididos por 3 pessoas. 9 dividido por 3 são 3 pães de queijo para cada um. Assim, ó. 1, 2, 3 para mim. Tá, 1, 2, 3 pra mim. Isso. E 1, 2, 3 para mim. Ótimo. Muito bom, Osório. Obrigado, Doroteia, obrigado. É que, além de artes, eu adoro estudar matemática. Sabe, eu queria saber fazer contas de dividir assim, que nem você, sabe? É fácil, Ludovico. É só estudar. Agora eu lhe faço uma pergunta. Gostaria muito de saber se você realmente é bom em matemática. Observe esta problemática. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 laranjas. Como 10? vamos dividir 10 laranjas entre nós 3? E essa realmente é difícil, hein, Osório? Nada, é muito fácil. Só um instante. Osório, mas você vai... Ele vai... Onde é que ele foi? Eu não faço a menor ideia. Mas eu não... Tadá! É só espremer as laranjas e fazer um suco. Boa, 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 boa! Copinho, Obrigado, Osório. copinho, copinho. Uau! Pronto! Olha! Deu um copo de suco para cada um. Ó, Osório, um brinde! Você é o mestre da divisão. Ai, bom, agora que está tudo dividido e servido, hora de comer e beber. Vamos nessa, pra já! Oba! Peraí, eu vou nesse aqui primeiro. Ó. Divisão é você conseguir compartilhar as suas coisas com alguém. Alguma coisa, um objeto, um brinquedo, um alimento, e você divide com outra pessoa. 4 balas. Você divide e tem 2 amigos. Você dá duas balas para um amigo e outras 2 para outro amigo. Divisão é quando você pega alguma coisa e divide com seu amigo. O Marquinhos tem 6 balas para dividir com 2 amigos. Vai dar 3 para cada. Eu costumo dividir meu quarto, minha TV. Eu costumo dividir o meu quarto com meu irmão, os meus brinquedos às vezes com meu irmão, às vezes um lanche com as minhas amigas, Chocolate, bala. emprestar lápis. Eu levei brigadeiro pra mim e pro meu outro amigo. Aí meu outro amigo também queria, aí eu dividi o brigadeiro. Eu divido meu brigadeiro com outra pessoa. Eu mudo um pedaço e dou o resto pra ela. Legal acostumar a dividir as coisas pros amigos. Eu costumo dividir uma bolacha com minha irmã. Eu gosto de dividir o bolo com a minha irmã. Eu levo uma boneca e dei pros meus irmãos. Dividir me deixa feliz porque eu tô compartilhando uma coisa minha com outra pessoa. Dividir me deixa feliz porque se a pessoa tá feliz, eu também tenho que ficar feliz. Eu tenho um Deus
essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da manada e nos currais não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força.